minha gente, eu sou Alexandre Jopper, estamos dando início à aula de número 17 do nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. Aula esta que é um prosseguimento da classificação doutrinária das infrações penais. E vamos começar falando daquela que diferencia os crimes entre crimes simples e crimes complexos. O crime simples é aquele de tipo penal único, ou seja, ofensivo a um único bem jurídico, como é o caso do homicídio e do infanticídio, que ofendem o bem jurídico vida, como é o caso do estelionato, do furto, que ofendem o bem jurídico patrimônio, como é o caso do peculato, que lesa a administração pública, como é o caso do incêndio, que lesiona a incolumidade pública. De outro giro, nós temos os chamados crimes complexos, que correspondem à fusão de dois ou mais tipos penais. E essa fusão acaba fazendo com que aquele crime complexo ofenda dois ou mais bens jurídicos. Essa fusão de dois ou mais tipos penais no crime complexo, ela pode se dar de duas formas. A primeira, que é a mais comum, em que dois tipos penais, ou até mesmo mais de dois tipos penais, formam um novo tipo penal. É a junção de dois ou mais tipos penais que fazem nascer um novo tipo penal. O exemplo emblemático dessa situação é o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código. Extorsão mediante sequestro, que nada mais é do que a reunião de dois tipos penais, quais sejam o de sequestro ou cárcere privado, previsto no artigo 148, e o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. Eles se fundem, fazendo nascer um terceiro tipo autônomo, previsto no artigo 159 de nosso Código. Outro exemplo é o crime de roubo, do artigo 157, que nada mais é do que a fusão, a reunião de dois tipos penais. O furto, do artigo 155, juntamente com o constrangimento ilegal, previsto no artigo 146. Uma segunda hipótese de crime complexo ocorre quando um crime passa a funcionar como qualificadora de outro. E o exemplo muito citado na doutrina diz respeito ao crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, que nada mais é do que um roubo que tem como elemento qualificante o homicídio. Outra classificação, também muito comentada na doutrina, diz respeito aos crimes unissubsistentes de um lado e plurissubsistentes de outro. Os crimes unissubsistentes são aqueles que se perfazem com um ato único, ou seja, de conduta única. A conduta, a execução já corresponde à consumação. Não há fracionamento da conduta, não há fracionamento do iter criminis. Execução e consumação se confundem. Como é o caso da injúria, do crime de injúria por meio verbal na frente do ofendido. Chamar alguém em sua frente de salafrário, de ladrão, de cafajeste, de corrupto. Pois bem, essa ofensa à honra subjetiva de outrem, quando dita de forma oral, ela é clássico exemplo de crime unissubsistente. Por quê? Porque execução e consumação se confundem. Na medida em que eu chamo alguém de ladrão, o crime já está
consumado. Por que isso? Porque não há fracionamento do iter criminis. Ou o sujeito fica de boca fechada e nada fala, e o indiferente penal se apresenta, ou ele fala a ofensa, ele profere a ofensa na frente da vítima e o crime está consumado. Essa é uma situação excepcional de crime unissubsistente, como é o caso da injúria verbal, ou como é o caso do crime de uso de documento falso do artigo 304 do Código Penal. E por que digo isso? Porque, na maioria dos crimes, o iter criminis, o percurso do crime, pode ser fracionado. Você tem perfeitamente identificados os momentos de execução e consumação, de forma diferenciada. No roubo, em que há uma subtração mediante emprego de violência ou grave ameaça, ao anúncio do assalto com o emprego da grave ameaça, há a conduta da vítima de entregar a carteira, há a colocação da carteira no bolso do delinquente, há a fuga, enfim, o iter criminis ele é fracionado. Isso ocorre no homicídio, isso ocorre na lesão corporal, isso ocorre no crime de peculato, enfim, na maioria dos crimes você tem esse fracionamento e, portanto, são crimes plurissubsistentes. Alexandre, qual a utilidade de nós falarmos em crimes de uma hora unissubsistente, de outra plurissubsistentes? Olha, como o crime unissubsistente tem conduta executória e consumação no mesmo instante, não há fracionamento, não há possibilidade nos crimes unissubsistentes da figura da tentativa. Hipótese perfeitamente viável e possível nos crimes plurissubsistentes. Outro tema que merece destaque em nosso encontro diz respeito ao chamado crime putativo. O crime putativo, que é uma espécie de crime imaginário. O sujeito supõe estar cometendo determinado injusto penal, quando, na verdade, está a patrocinar autêntico fato atípico. Esse chamado delito imaginário ou delito putativo, que é uma forma de não crime, ele possui três espécies. Você pode ter delito putativo por erro de proibição, delito putativo por erro de tipo e, ao fim, delito putativo por obra do agente provocador. Vamos a cada um deles. O primeiro diz respeito ao delito putativo por erro de proibição. Nesta espécie, o indivíduo imagina estar violando uma norma penal que, na verdade, simplesmente não existe. É o exemplo do indivíduo que mantém relações sexuais com sua própria mãe, supondo que o incesto seja incriminado. Quando, na verdade, bem sabemos, trata-se de um fato atípico frente à nossa legislação penal. O caso é pura e simplesmente resolvido pelo artigo 1º do Código Penal e por crime algum, evidentemente, há que se cogitar em relação àquele incesto. A segunda forma de delito putativo diz respeito ao delito putativo por erro de tipo. Aqui o indivíduo pratica um comportamento imaginando que este possa configurar determinado crime, que na verdade existe, que é previsto como tal em nossa legislação. Todavia, restam ausentes algumas elementares, fundamentais, portanto, para que se possa conceber tipicidade àquela situação. Suponhamos que uma moça, julgando-se grávida, promova a ingestão de substância abortiva com o objetivo de promover
fim ao produto da concepção, julgando estar praticando um crime de autoaborto, previsto no artigo 124 do Código Penal. Perceba que esse crime efetivamente existe. Todavia, aquela mulher não está grávida, embora acreditasse em tal fato. Então, está ausente uma elementar necessária a se falar no artigo 124 do Código Penal, que é o fato de estar a mulher grávida. Por conseguinte, este fato é atípico. Típico caso de delito putativo ou imaginário por erro de tipo, por equívoco na apreciação de uma das elementares previstas no artigo 124 do Código Penal. A derradeira hipótese de delito imaginário diz respeito ao delito putativo por obra do agente provocador, também conhecido como delito de ensaio, ou crime de flagrante provocado, que ocorre quando o indivíduo, de forma maliciosa, provoca outra pessoa à prática delituosa e, ao mesmo tempo, se cerca de todas as providências de vigilância que tornam impossível a consumação daquele crime. Então, imagine você que um comerciante comece a desconfiar de uma funcionária responsável pelo caixa registrador da loja. Em determinado dia, alega para a funcionária que irá sair por longas horas e deixa maliciosamente o caixa registrador aberto com substancial quantia monetária nele contida. Ao mesmo tempo, aciona seguranças que ficam de atalaia, esperando o exato momento em que a provocada funcionária, não resistindo àquela vultosa quantia disponível no caixa aberto, começa a subtrair aquele dinheiro e é imediatamente abordada e presa pelos agentes de vigilância. Perceba você que estão reunidas as duas características que notabilizam o delito de ensaio: a prévia provocação e a adoção concomitante de todas as providências que inviabilizam a consumação do delito. Nas situações de crime putativo com flagrante provocado, por mais que subjetivamente o indivíduo provocado tenha a intenção de cometer o injusto, no campo objetivo, como bem lembrava Nelson Hungria, ele nada mais participa do que uma imensa comédia, do que um teatro. Porque a prévia disposição daqueles agentes de vigilância tornavam impraticável aquele crime de furto. E é justamente por isso que as hipóteses de delito putativo por obra do agente provocador desaguam numa forma de crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal. E como crime impossível, o indivíduo não responde por ele sequer na modalidade tentada. Outra não é a orientação da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação. Então, aquela funcionária provocada daquela loja não responderia por furto sequer tentado. Agora, observe bem, só há que se falar nessa solução de delito putativo
por flagrante provocado, quando a prévia vigilância no campo concreto inviabilize realmente a consumação. Porque se, apesar de toda a vigilância, o agente provocado consegue praticar o injusto, por ele, obviamente, deve responder. Então, se naquele exemplo a funcionária provocada fosse não só provocada, mas diante das suas habilidades, conseguisse driblar a vigilância dos agentes de atalaia e conseguisse, de fato, subtrair as quantias constantes daquele caixa registrador, ela, evidentemente, responderia pelo crime de furto consumado. Outra situação que merece destacada menção neste tópico é a de que você não pode jamais confundir as situações de flagrante provocado, que é modalidade de crime impossível e afasta a punição, inclusive pela modalidade tentada, com o chamado flagrante esperado. No flagrante esperado, o indivíduo pressente que pode ser vítima de um determinado crime e adota as precauções possíveis, aciona a polícia, aciona a ajuda de terceiros. Neste caso, não há que se falar em crime impossível. Então, suponhamos que o indivíduo, dono de uma loja, perceba que um certo cidadão esteja com um comportamento suspeito rondando o estabelecimento comercial e acione a polícia, que passa a observar de longe o comportamento daquele cidadão e o prende no momento em que ele ingressa na loja e anuncia o assalto. Crime de tentativa de roubo tranquilo. E por que digo isso? Porque, ao contrário do delito putativo por flagrante provocado, no delito de flagrante esperado, não há qualquer insinuação, qualquer maliciosa provocação do indivíduo à prática do injusto. E justamente pela inexistência de prévia provocação é que deve por ele responder. No caso do exemplo fornecido, por roubo na modalidade tentada. Ah, mas Alexandre, eu já percebi então a diferença entre delito putativo de flagrante provocado para flagrante meramente esperado. Agora, e na hipótese daquele policial que nós assistimos nos filmes, daquele policial que se faz passar por um usuário de drogas e prende o traficante no momento da tradição da droga? Nessa situação, embora haja uma certa controvérsia doutrinária a respeito, nos parece que a resposta deva ser dividida em duas etapas. Se o traficante que caiu na cena armada por aquele policial já mantinha em depósito a droga, por mais que a venda em si tenha sido provocada, o depósito pretérito da substância entorpecente, que é a modalidade de crime permanente, de nenhuma forma foi provocado por quem quer que seja. E por esse motivo, se ele mantinha já em depósito a droga vendida ao policial, o crime de tráfico está perfeito e acabado, perfeitamente consumado, na forma do artigo 33 da Lei Antidrogas. E você não aplicaria, na hipótese, a orientação da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Diferente é a situação do policial que se faz passar por usuário e instiga o
traficante a comprar droga de outrem para repassar-lhe. Ou seja, anteriormente à provocação, o traficante não detinha droga alguma. Ele, diante do induzimento do agente da lei, é que comprou a droga e o repassou. Nessa hipótese, sim, você pode identificar perfeitamente uma situação de delito putativo por obra do agente provocador, de delito putativo por flagrante provocado e, por conseguinte, de crime impossível. Seguindo as formas de classificação, nós temos os crimes de forma livre e os crimes de forma vinculada. Os crimes de forma livre são aqueles que podem ser praticados por qualquer comportamento idôneo à causação do resultado. O exemplo é o crime de homicídio, que pode ser praticado de qualquer forma apta a causar a morte da vítima. Facadas, tiros, machadadas, pauladas, comportamentos omissivos desde que haja dever jurídico de agir. Enfim, qualquer meio que possa causar a morte do ofendido. Já os crimes de forma vinculada, o tipo penal já pré-estabelece as formas de sua realização. Como é o caso do crime de violação de domicílio, que se perfaz, o tipo já esclarece isso, com a entrada ou com a permanência em residência alheia, sem o consentimento de quem de direito. Esses crimes de forma vinculada, por sua vez, podem se subdividir em duas espécies. Crimes de forma vinculada de tipos alternativos e, de outro lado, crimes de forma vinculada de tipos cumulativos. O crime de forma vinculada de tipo alternativo é aquele que contém predeterminadamente as formas alternadas de realização daquele injusto penal, em que há fungibilidade entre os comportamentos, alternativamente constantes do tipo. O que eu quero dizer com fungibilidade dos comportamentos? Eu quero dizer que, se no mesmo contexto, nos tipos alternativos, eu pratico 1, 2 ou 3 ou mais comportamentos, ainda assim eu responderei por crime único. O exemplo clássico de crime de forma vinculada, de tipo alternativo, é o crime constante do artigo 122 do Código Penal, que trata da seguinte conduta: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Você percebe que no crime constante do artigo 122 há vinculação, ou seja, a previsão expressa das 3 maneiras de realizá-lo. Ou você induz alguém ao suicídio, ou você instiga alguém ao suicídio, ou você auxilia alguém ao suicídio. Agora, trata-se nitidamente de tipo alternativo. Por que isso? Porque ainda que você pratique 1, 2 ou até os 3 verbos núcleos constantes do tipo referido, o crime permanecerá único. Então, se no mesmo contexto você induz alguém ao suicídio, a pessoa faz brotar a ideia suicida, você na sequência o instiga e no mesmo contexto o auxilia fornecendo a forca, o crime será único. Você violará uma única vez, desde que praticados os verbos no mesmo contexto,
uma única vez o tipo constante do artigo 122. Diferente do que ocorre nos crimes de forma vinculada de tipo cumulativo, em que não há fungibilidade. Ou seja, são comportamentos vinculados, descritos no tipo, independentes. Exemplo dessa situação diz respeito ao crime previsto no artigo 242 do Código Penal, que traz a seguinte redação típica: dar parto alheio como próprio, primeiro comportamento; registrar como seu filho, filho de outro, em segundo; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado civil, outro comportamento. Trata-se, evidentemente, de crime de forma vinculada, só que de tipo cumulativo. Não há fungibilidade, são comportamentos autônomos. De sorte que, se você pratica 3 comportamentos, você responde por 3 crimes constantes do citado injusto penal. Outra questão importante diz respeito ao crime habitual, que tem como característica a reiteração de atos que isoladamente são atípicos, mas que ganham tipicidade quando passam a constituir uma reiteração que espelha autêntico estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? Que no crime habitual, a reiteração, a repetição de atos isoladamente atípicos faz nascer o injusto penal, a ponto de constituir aquela repetição um autêntico estilo de vida, como é o caso do crime de exercício ilegal de medicina, como é o caso do crime de curandeirismo, respectivamente previstos nos artigos 282 e 284 do Código Penal. Perceba você que um único ato de consulta ilegal, como o médico fosse, não constitui por si só crime. Um único ato de curandeirismo não constitui por si só crime. Agora, a repetição de atos de curandeirismo, de modo a constituir um autêntico estilo ou atividade, é que faz nascer o crime constante do artigo 284 do Código Penal. E não confunda jamais crime habitual com habitualidade criminosa. Então você pode ter um indivíduo que se dedique, por exemplo, à prática de crimes patrimoniais, a furtos, a apropriações indébitas, a estelionatos, a receptações. Esse é o criminoso profissional. A cada um daqueles furtos, daquelas apropriações, daqueles estelionatos, você tem crimes. A habitualidade aí diz respeito a ele, ao agente, não ao crime em si, porque cada um daqueles comportamentos por si só já constituem injustos patrimoniais. Ao contrário do crime habitual, cujo ato isoladamente considerado é atípico. E a pertinência, o colorido típico, só resplandece com a habitualidade, com a reiteração, com a repetição daquele comportamento, a ponto de constituir uma verdadeira atividade perene na vida do indivíduo. Importa aqui também referir os chamados crimes conexos. Sim, porque é muito comum que você muitas vezes se depare com 2 ou mais crimes praticados por um indivíduo sem que exista qualquer elo, qualquer ligação entre os injustos. Um indivíduo comete uma calúnia aqui, uma semana após uma receptação, um mês após um delito de estupro,
sem que haja ligação alguma entre os citados crimes. Agora, é possível que exista a prática de 2 ou mais crimes com um nexo entre eles, com um elo de ligação. São chamados crimes conexos em matéria penal. E 2 são as espécies de conexão em matéria penal. Você tem, de um lado, a conexão teleológica ou ideológica. De outro, você tem a conexão consequencial ou causal. Então, vamos falar dessas 2 modalidades. A conexão teleológica ocorre quando um crime é praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro. Como é o típico caso do indivíduo que, para matar um rico empresário, primeiro mata o seu segurança que o protegia. Note você que o homicídio do segurança foi cometido para assegurar, ou no mínimo facilitar, a própria execução do segundo homicídio, no caso do empresário. Típico caso de conexão teleológica. De outro giro, nós temos a chamada conexão consequencial, que ocorre quando um crime é cometido para assegurar ou facilitar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, são 3 situações que notabilizam a conexão consequencial. A primeira, quando o crime é cometido para assegurar ou facilitar a ocultação de outro crime. O indivíduo pratica um furto a uma loja e, após furtar a loja, ele incendeia o estabelecimento. Note você que a prática daquele crime de incêndio foi praticada para assegurar a ocultação daquele pretérito crime de furto, para que ninguém soubesse da existência do crime de furto cometido no interior de um estabelecimento comercial tomado pelas chamas. Outra situação possível de conexão consequencial ocorre quando o crime é cometido para assegurar ou facilitar a impunidade de outro crime. Então, é o exemplo do indivíduo que mata a única testemunha de um crime de peculato. Aquele homicídio foi praticado para assegurar a impunidade do crime contra a administração pública, ou seja, para que ninguém soubesse do autor daquele crime de peculato. E a terceira modalidade de conexão consequencial ocorre quando se pratica o crime para assegurar ou facilitar a vantagem de outro. O clássico exemplo é de 2 indivíduos que praticam um assalto a um banco e depois um daqueles comparsas mata o outro para ficar com todo o montante, com todo o produto do crime. Aquele homicídio do próprio comparsa foi praticado para assegurar a vantagem integral daquele pretérito crime de roubo. Eu quero que você perceba que essas conexões possuem pertinência penal, seja a consequencial, seja a teleológica. Possuem relevância penal porque elas configuram, por excelência, circunstâncias de agravamento do crime meio. Ou seja, o artigo 61, que trata das circunstâncias agravantes, dispõe que são circunstâncias que sempre agravam a pena
quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime, a linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. E digo mais, as conexões teleológica e consequencial, além de, em princípio, agravarem as penas dos crimes, quando se tratar de crime de homicídio, elas configurarão não simples agravantes, mas sim qualificadoras do crime de homicídio, conforme determina o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Então, resumindo, se o crime for de homicídio, as conexões em matéria penal qualificam o crime meio. Nos demais crimes, essas conexões de pertinência penal têm o condão de agravamento da pena nos moldes do artigo 61, 2b do Código Penal. Então, lembram daqueles exemplos fornecidos? Aquele homicídio do segurança para assegurar a execução do homicídio do empresário, o homicídio de segurança é qualificado pela conexão teleológica. Aquele incêndio da loja para assegurar a ocultação do furto impõe agravamento na forma do artigo 61, 2b. Aquela situação em que o indivíduo mata a única testemunha do crime de peculato, aquele homicídio é qualificado pela conexão consequencial, pois foi cometido para assegurar a impunidade daquele crime de peculato. E por derradeiro, naquele assalto ao banco em que o comparsa mata o outro para assegurar a vantagem integral do produto do crime, aquele homicídio é qualificado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, por força da conexão consequencial por ter sido praticado para assegurar a vantagem de outro crime. Ah, mas Alexandre, eu já ouvi falar em algum livro que existe uma tal de conexão casual, em que um crime é cometido por ocasião pura e simples de outro. Realmente, alguns doutrinadores mencionam essa conexão casual como uma terceira modalidade de conexão em matéria penal. É o típico caso de um indivíduo que mata uma outra pessoa, um desafeto, e depois de ultimado o homicídio, ele resolve subtrair alguns pertences da casa da vítima. Não há conexão teleológica, não há conexão consequencial. Trata-se de uma questão casual. Um crime de furto foi cometido por ocasião de um crime de homicídio. Nós não vemos qualquer razão para que essa hipótese seja encarada como uma terceira modalidade de conexão em matéria penal. Ela pode até ser considerada, obviamente, uma conexão probatória com pertinência no processo penal. Mas em matéria penal, não. Tanto é verdade que essa dita conexão meramente casual não constitui nem circunstância agravante, nem qualificadora na hipótese do homicídio. E por essa razão, não há razão alguma para ela ser encarada como modalidade penal de crime conexo. Ainda temos outras classificações. Fala-se em crime a prazo. O crime a prazo, por exemplo, é aquele crime que demanda para sua tipicidade um transcurso temporal exigido do tipo. Exemplo é do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, que trata do crime de apropriação indébita de coisa achada, que tipifica a conduta de quem se apropria de coisa achada, não restituindo-a
ao legítimo proprietário ou não a entregando à autoridade competente no prazo de 15 dias. Note que a tipicidade deste crime está correlacionada diretamente ao transcurso do prazo de 15 dias sem a devolução da coisa achada. Fala-se também em crime unissubjetivo de um lado e crime plurissubjetivo de outro. O crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado por uma única pessoa, como é o caso do homicídio, como é o caso da lesão corporal, como é o caso do furto, do roubo, da maioria dos crimes. Nada impedindo que, eventualmente, estes crimes possam ser cometidos em concurso de pessoas. São chamados crimes de concurso eventual. Mas podem eles perfeitamente ser cometidos por uma única pessoa. E por isso são reputados crimes unissubjetivos. Ao contrário dos crimes plurissubjetivos, que são crimes de concurso necessário. Ou seja, o tipo penal condiciona a existência do crime à concorrência de duas ou mais pessoas. É o caso emblemático do crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, que demanda, no mínimo, a existência de 3 concorrentes. Nós veremos em tempo oportuno que esses crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, eles se classificam em crimes de concurso necessário de condutas convergentes, como é o caso da bigamia, previsto no artigo 235 do Código Penal, crimes de concurso necessário de condutas contrapostas, como é o caso do crime de rixa, do artigo 137 do Código Penal, e crimes de concurso necessário de condutas paralelas, como é o caso justamente do exemplo já fornecido de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Nós também temos quem classifique os crimes em transeuntes e não transeuntes. O que vai ser isso? Crime transeunte é aquele que não deixa vestígios, como em regra ocorre no crime de ameaça do artigo 147, quando feita por meio oral. Já os crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios. E, por deixarem vestígios, logicamente, para a comprovação da materialidade, demanda-se a realização do exame de corpo de delito na forma do artigo 158 do Código de Processo Penal, como ocorre, por exemplo, no crime de lesão corporal, constante do artigo 129 do Código Penal. Finalizando a análise das principais classificações, nós podemos fazer referência aos chamados crimes de intenção, de um lado, e crimes de tendência, de outro. Os crimes de intenção são aqueles cujo tipo penal reclama, demanda expressamente uma finalidade específica de agir, um particular objetivo. Esse é o primeiro ponto característico. E o segundo ponto, apesar do tipo penal expressamente exigir que o indivíduo atue com essa determinada finalidade especial, não é necessária a consumação deste crime, a realização dessa finalidade, o alcance desse objetivo. Ou seja, o que é necessário para o crime de intenção é que exista a atuação com a finalidade especialmente reclamada para o tipo. Todavia, esse crime se consuma
com a atuação dentro dessa finalística atividade, independentemente do alcance do objetivo, que constituirá mero exaurimento do crime. O exemplo clássico de crime de intenção é o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. A privação de liberdade só constituirá o crime elencado no artigo 159 desde que esta se dê com uma finalidade especialmente, expressamente reclamada pelo tipo, ou seja, com o fim de obter qualquer vantagem como condição ao preço do resgate. Sem essa finalidade, não há que se falar em extorsão mediante sequestro. Agora, pergunta-se, é preciso que o indivíduo efetivamente obtenha a vantagem como condição ao preço do resgate? Não. Basta a consumação do citado injusto que exista a privação de liberdade com este fim. Típico exemplo de crime de intenção. Querem ver outro exemplo? Artigo 206 do Código Penal, que trata do crime de aliciamento para o fim de emigração. Diz o seguinte: recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. É crime de intenção? É, porque você tem as duas notas características. Primeiro, só há o crime quando exista uma especial finalidade reclamada pelo tipo. Não basta recrutar trabalhadores mediante fraude. O recrutamento deve existir com o fim de levá-los para território estrangeiro. Agora, segunda pergunta, para notabilizar um crime de intenção. É necessário, para a consumação do delito em análise, que exista efetiva leva desses trabalhadores para território estrangeiro? Não. Basta que exista o aliciamento com tal finalidade. Então, colocadas as duas características fundamentais ao delito de intenção, nós não podemos perder de vista que os delitos de intenção se subdividem, se subclassificam em duas espécies. Delitos de intenção de resultado cortado e delitos de intenção mutilados em dois atos. Parece complicado, mas não é. E por que digo isso? Porque são duas modalidades de algo comum. São duas modalidades de delito de intenção. Qual a diferença, então? A diferença é que no delito de intenção de resultado cortado, a eventual produção do evento finalisticamente desejado, que é mero exaurimento do crime, não demanda nenhuma atitude suplementar do agente. Pode ou não ocorrer de acordo com a primeira conduta dele. Exemplo dessa situação, artigo 131 do Código Penal. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Alexandre, e por que esse é exemplo de crime de intenção de resultado cortado? Porque a produção do evento finalístico, efetivo contágio, independe de qualquer outra atitude complementar do agente. Fica ao acaso. Ou seja, aquele ato capaz ou não de transmitir, a moléstia é que irá decidir. Transmitiu, crime exaurido. Não transmitiu,
o crime não foi exaurido, mas já está perfeitamente consumado. Diferentemente do delito de intenção mutilado em 2 atos. Por quê? Porque a produção do resultado finalístico ali, embora também constitua mero exaurimento, demanda uma atitude complementar, suplementar do agente. Vejamos o exemplo do artigo 207 do Código Penal. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Então vamos imaginar a conduta do indivíduo que alicia trabalhadores de uma região nordeste do Brasil para levá-los, com o fim de levá-los para outra localidade, digamos, da região sudeste do país. Perceba você que o artigo 207 contempla clássico exemplo de delito de intenção. O tipo exige uma finalidade específica e o alcance dessa finalidade específica é mero exaurimento. Para a consumação do delito em questão, basta o aliciamento com essa finalidade. Ah, mas Alexandre, isso eu já entendi. Mas esse crime de intenção é de resultado cortado ou é mutilado em 2 atos? Você deve fazer uma repergunta. Para o alcance da finalidade, que é mero exaurimento do crime, é necessária uma atitude suplementar do agente? E a resposta aqui, no artigo 207, é positiva. Porque o crime se consuma com um mero aliciamento, com o fim de levar os trabalhadores para outra localidade do Brasil. Agora, para que esse exaurimento ocorra, é necessário uma atitude complementar do agente, que é o efetivo transporte, que é, após aliciar, efetivamente empreender uma segunda conduta, efetivamente transportar os trabalhadores para outra localidade. Então, nós temos delito de intenção mutilado em 2 atos. Feitas essas considerações, nós não podemos confundir delito de intenção, que nós já bem sabemos, tem uma finalidade específica reclamada expressamente pelo tipo, com o delito de tendência. O que são delitos de tendência? São delitos em que o tipo não exige expressamente qualquer finalidade específica de agir. Mas essa finalidade específica é implicitamente exigida por construção da doutrina. Um exemplo por excelência desta situação diz respeito ao crime de dano. O crime de dano constante do artigo 163 do Código Penal fala em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Perceba você, o tipo exige alguma finalidade específica de agir? Nenhuma. Basta que exista destruição, inutilização ou a conduta de deteriorar coisa alheia. Todavia, a doutrina, ao menos a maioria da doutrina, interpretando este artigo, passou a exigir para a existência típica do dano uma finalidade doutrinariamente construída de causar prejuízo. Ou seja, só existiria o crime de dano se existisse a finalidade de causar prejuízo alheio. E graças a essa construção doutrinária é que passou a não se enxergar a existência de crime de dano na conduta daquele, por exemplo, que preso em alguma unidade de encarceramento do Estado, que, objetivando a fuga, causasse dano às grades da cela. Porque, não obstante tenha existido a destruição do patrimônio público, essa destruição não foi realizada com o objetivo de causar prejuízo.
O preso não destruiu a cela com vontade de causar prejuízo ao erário público, mas sim para alcançar a liberdade. Motivo pelo qual, segundo essa parcela majoritária da doutrina, não existiria crime de dano. O que eu quero dizer com isso? Ao fim das contas. Ao fim das contas é que, enquanto o delito de intenção tem uma finalidade especialmente demandada e expressamente exigida pelo tipo, no delito de tendência, essa especial finalidade constitui uma mera construção da doutrina que implicitamente a enxerga no tipo. Meus queridos amigos e amigas, vamos encerrando essa parte de classificação das infrações penais. Evidentemente, não tínhamos o objetivo de exaurir as quase infindáveis modalidades propostas pela doutrina, até porque grande parte delas nós ou já falamos, como é o caso dos crimes à distância, dos crimes plurilocais, dos crimes de dupla subjetividade passiva, dos crimes vagos, tudo isso já abordado em aulas anteriores. Ou porque abordaremos outras classificações quando tratarmos especificamente de determinados temas, como é o caso dos crimes dolosos, culposos e pré-dolosos, dos crimes omissivos e comissivos, dos crimes hediondos, dos crimes qualificados, privilegiados ou simples. Enfim, temas que serão abordados em tempo oportuno. E outras classificações nós simplesmente não iremos abordar expressamente no curso, dada a sua duvidosa utilidade, como é o caso dos crimes de plástico, dos crimes artificiais, dos crimes de hermenêutica, dos crimes de ímpeto, dos crimes de achados, enfim, entre outras tantas excentricidades encontradas na doutrina. Mas fique tranquilo, porque qualquer modalidade de classificação não abordada no curso, mas que seja de seu interesse, nós temos o nosso e-mail para o qual você pode enviar a sua dúvida, que prontamente procurarei solucioná-la. Fica aqui meu sincero agradecimento por sua adesão ao projeto. Gostando de nosso encontro, finque o like no vídeo, inscreva-se no canal, porque isso é importante para que você possa ser notificado das aulas futuras. Um forte abraço para você e bons estudos!